a melhor opção para viver de aluguel, começando com pouco. Quando se fala em investimentos, os fundos imobiliários sempre têm seu lugar guardado entre os queridinhos. E não é à toa. Afinal, com os FIIs você tem a possibilidade de receber aluguel todos os meses, mesmo sem comprar um imóvel. E ainda por cima, investindo valores que chegam a ser irrisórios. É sério, existem fundos imobiliários que custam menos de R$10 e ainda pagam um aluguel todos os meses para os cotistas. Mas a pergunta que não quer calar é: vale a pena investir em fundos imobiliários com a Selic tão alta? Como sabemos, a taxa Selic é o que ajuda o Banco Central a controlar o consumo da população. Logo, se a população para de consumir e começa a guardar dinheiro, essa taxa cai, para incentivar as pessoas a voltarem a comprar. Pois quando essa taxa está baixa, é muito mais fácil conseguir empréstimos e financiamentos, fazendo com que as pessoas voltem a gastar dinheiro. E quando as pessoas começam a gastar mais do que deveriam, a taxa sobe para tentar conter os gastos excessivos. Em 2022, a Selic chegou a 13,75% ao mês. Ou seja, era só comprar alguns títulos do Tesouro Direto ou simplesmente deixar o dinheiro parado na conta do Nubank que o seu dinheiro iria render 13,75% ao ano. Com essa taxa, deixar R$100 mil parado na conta renderia 13.751 ano, ou 1.145 por mês. Imagina só, ganhar um salário mínimo sem fazer nada. É claro que temos um imposto sobre esse rendimento, mas não vamos entrar nesse mérito agora. O objetivo é analisar se investir em fundos imobiliários com esse cenário continua valendo a pena ou não. Se você fizer uma pesquisa para comparar o iFix versus a Selic, vai perceber que sempre que a Selic está baixa, o iFix está alto e vice-versa. Então, podemos concluir que investir na renda fixa com a Selic alta compensa mais do que investir em fundos imobiliários? Não, definitivamente não. Pelo simples fato de que aproveitar a taxa Selic para investir na renda fixa pode te deixar sem liquidez, dependendo do investimento que você escolher. Alguns seguram o seu dinheiro por 1, 2 ou 3 anos, e se você precisar da grana antes, pode perder todo o rendimento. Porém, mesmo com a maioria dos fundos imobiliários rendendo menos do que a Selic, existem alguns que se destacam e você poderá contar com a liquidez desse dinheiro caso aconteça alguma emergência. Não podemos descartar que, caso você compre títulos do Tesouro Selic, você pode contar com a mesma liquidez, mas tem que pagar imposto sobre os rendimentos, e com os fundos imobiliários você fica isento de pagar esse imposto. Agora, vamos fazer uma comparação da Selic e dos fundos imobiliários nos últimos 12 meses. Detalhe, eu vou mostrar apenas alguns fundos imobiliários que pagaram mais do que a Selic. E que fique claro que isso não é uma indicação de investimentos, tá? Outra coisa que você precisa se atentar é que o rendimento passado não garante o rendimento futuro e pode oscilar muito de um mês para o outro. Por isso, o ideal é analisar sempre a taxa de rendimento dos últimos 12 meses e nunca de um mês isolado. E antes de começar, deixa um like nesse vídeo, que isso com certeza vai aumentar os seus dividendos. Já prepara o seu dedinho para tirar um print da tela, que eu vou mostrar a primeira lista dos FIIs agora. Em primeiro lugar, temos o queridinho, o RPR11, que é um fundo de papel com um rendimento incrível de 18,15% nos últimos 12 meses. Esse fundo paga em média 1,51% ao mês, livre de imposto. Como o exemplo que usamos no início do vídeo, se você tivesse R$100 mil investido nesse fundo, isso lhe renderia uma média de R$1.500 todos os meses, sem imposto, não se esqueça. Dentre os fundos imobiliários dessa primeira lista, o NEWU11 é o mais barato de todos. Cada cota dele custa apenas R$ 35,21 e nos últimos 12 meses rendeu 16,63%. A média mensal ficou em 1,39 e, usando o mesmo exemplo, R$100 mil desse fundo renderia em média R$ 1.390 por mês. Agora,
vamos ver a lista número 2. Nessa lista, o fundo mais barato aparece em primeiro lugar. Cada cota dele custa apenas R$ 9,00 e ele rendeu 16,47% no último ano, com uma média de 1,37% ao mês, que daria uns R$ 1.370 de rendimento caso você comprasse R$ 100.000 em cotas desse fundo. E nessa lista temos o fundo imobiliário mais caro até o momento, que é o BBFI11B. Cada cota desse fundo custa R$ 1.960 e no último ano ele rendeu 15,8%, uma média de 1,32 ao mês. E usando o mesmo exemplo, R$ 100.000 investido nesse fundo, você ganharia em média R$ 1.320 de aluguel todos os meses. Agora vamos ver a lista 3. O fundo que mais chama atenção nessa lista é o VSLH11, que custa apenas R$ 9,14 cada cota e no último ano rendeu 15,22%, uma média de 1,27 ao mês, que daria uns R$ 1.270 de aluguel caso você tivesse R$ 100.000 investido. Agora me fala, qual casa você poderia comprar com R$ 100.000 para alugar por mais de R$ 1.000 por mês? Não existe, né? Bom, pelo menos na minha cidade não. Com R$ 100.000 aqui, você mal consegue comprar um terreno. Quem diria uma casa para alugar por mais de R$ 1.000? Bom, vamos continuar. A lista 4 agora. O mais barato dessa lista é o KNSC11, que custa uma média de R$ 85,60 por cota e rendeu 14,51% nos últimos 12 meses. Deu uma média de 1,21 ao mês, que daria uns 1.200 de aluguel caso você tivesse 100.000 investido nesse fundo. Na lista 5, temos o famoso IRDM11, que está custando R$ 103,00 cada cota, e nos últimos 12 meses ele rendeu 13,99%, uma média de 1,17 ao mês. Esse fundo te pagaria em média R$ 1.170 por mês de aluguel com R$ 100.000 investido nele. E esses dois são os últimos que renderam mais do que a Selic. Cada cota do CBOP11 custa R$ 58,67 e rendeu 13,62% no último ano, uma média de 1,13 ao mês. 100.000 investido nesse fundo renderia em média R$ 1.130 de aluguel por mês, livre de imposto. Então essa lista poderia ser bem mais extensa caso a gente faça o cálculo do imposto pago sobre os rendimentos da Selic. Veja esse gráfico. O mínimo de imposto que você vai pagar nos rendimentos do Tesouro Selic é 15% sobre os rendimentos. Mas, para você ter essa vantagem, o dinheiro precisa ficar investido mais de 720 dias, uns 2 anos. E se você investir na Selic e precisar do dinheiro antes de completar 6 meses, a taxa cobrada sobre os rendimentos será de 22,5%. Voltando ao exemplo inicial, onde R$ 100.000 renderia R$ 1.145 por mês, tirando o imposto de 22,5%, sobraria para você apenas R$ 887,37. Logo, podemos dizer que o rendimento real seria de 0,88% ao mês. E agora que você já tem todas as informações em suas mãos, o ideal é que você estude um pouco mais sobre os fundos imobiliários antes de decidir em qual investir. E para te ajudar nisso, eu vou deixar aqui embaixo o site do Funds Pocket, onde você pode encontrar várias análises sobre cada um dos fundos e ainda pode acessar vários cursos para aprender mais sobre o assunto. E tem mais um detalhe: eles que são profissionais certificados podem fazer indicações de investimento para você. Eu não posso. Então, não veja esse vídeo como uma indicação. Se você deseja indicação sobre os melhores fundos imobiliários, acesse agora mesmo o link na descrição desse vídeo.